Amém, irmãos? Jesus é o nosso Senhor. Hoje eu vou compartilhar uma porção do alimento diário. Nós estamos desfrutando desse volume aqui, Cristo, o centro da obra de Deus. Estamos na semana 3. O título do tema dessa semana é Prefácio e Saudação do Apóstolo. Eu vou compartilhar uma porção do sábado. O título da leitura de hoje é O Jovem Cooperador Timóteo. A leitura de referência é Filipenses 2, versículos 19 a 20. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. A leitura hoje vai falar bastante, sobre Timóteo, que era um jovem cooperador do apóstolo Paulo. Mostra como que foi o exemplo dele, em relação a como ele foi útil ao Senhor e útil a Paulo no ministério, mesmo sendo tão novo. E tudo começa com a conversão dele. Nós vemos aqui que, através dos versículos de Atos e de Timóteo também, a conversão de Timóteo aconteceu muito cedo, provavelmente na adolescência dele, entre 14 e 15 anos de idade. E com apenas 18 a 20 anos de idade, ele já estava viajando junto com Paulo nas suas viagens missionárias, visitando as cidades e cooperando com a obra do Senhor, sendo útil ao Senhor. Então, isso mostra, e o tema central de hoje é como os adolescentes e os jovens, mas principalmente os adolescentes aqui, porque é uma idade bem cedo, quando ele foi a conversão de Timóteo foi entre 14 e 15 anos, ou seja, ele era um adolescente na época de sua conversão, e já com 18 ele estava sendo muito útil ao Senhor. Então, isso mostra como que nós temos que ter esse cuidado, esse olhar especial para os nossos adolescentes, para as nossas crianças, para que desde cedo eles sejam úteis ao Senhor. Mas esse cuidado deve começar bem cedo. E as crianças, os adolescentes e os jovens fazem parte da promessa do Senhor para o seu filho, como nós vemos no Salmo 110, 3, fala, que as crianças, os adolescentes e os jovens são as gotas de orvalho que Deus prometeu ao seu filho para formar um exército de jovens santos nos tempos finais, nos tempos da aurora. E nós estamos vivendo esses tempos finais, nós estamos vivendo agora esse momento. Então, esse é o momento de nós cooperarmos com a formação desse exército de jovens santos que o Senhor, Deus Pai, prometeu para o seu Filho. Ó Senhor Jesus! Por isso que faz parte do nosso encargo preparar as crianças e adolescentes para serem úteis ao Senhor, assim como Timóteo foi desde muito cedo. E nós vemos que Timóteo também não foi fácil a vida dele. Desde quando ele começou a cooperar nessa viagem missionária com Paulo, passou por muita dificuldade junto com Paulo e com os outros cooperadores. Não foi fácil, Aqui fala assim, o jovem Timóteo, com 18 ou 20 anos, enfrentou muita pressão. Poderia ter desistido, mas ele não desistiu. Mesmo passando por tudo aquilo, Silas e Timóteo prosseguiram. Ó Senhor Jesus! Então nós vemos que, graças ao Senhor, essa direção que nós temos recebido de cuidar mais de perto, de preparar os nossos adolescentes, nossas crianças e os jovens, isso tem rendido muitos frutos, e vai render ainda muitos mais frutos para o Senhor, e eles vão ser muito úteis na obra, assim como Timóteo foi. E um versículo que eu queria ler aqui também é o versículo 22, Filipenses 2, versículo 22. Fala assim: e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Então aqui é Paulo falando de Timóteo, e você vê que Paulo fala, que o caráter dele foi provado, porque serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Em muitas situações, nós vimos aqui na leitura que o Paulo, inclusive, enviou Timóteo para admoestar e cuidar de igrejas.
né? Ele enviou Timóteo para admoestar a igreja em Éfeso, e depois, quando ele precisou de Timóteo e Paulo estava preso, né, nessa situação, ele enviou ele também para a igreja em Filipos, para cuidar dessas igrejas. Então nós vemos como que ele foi útil ao Senhor e útil a Paulo, né, no ministério, mesmo sendo tão novo. Muitas coisas que precisava realmente de irmãos com muita maturidade para resolver, né? Mas ele foi muito útil, isso porque ele tinha, né, um caráter provado e ele serviu ao evangelho junto com Paulo. Então, nesse momento, esse ponto é importantíssimo, né? Nós temos que cooperar e ajudar os nossos adolescentes, nossos jovens, para que eles possam estar servindo ao evangelho, né? Servindo ao evangelho junto conosco, para que eles possam ter esse caráter provado, para que eles possam ser muito úteis ao Senhor na obra e na pregação do evangelho. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Essa é a leitura de hoje. Que os irmãos possam ter um sábado abençoado. Jesus é o Senhor.